É engraçado, a gente comentou a respeito das dívidas, né? A gente pega as estatísticas e eu fui bem a fundo nesses dados porque é algo que me chama muita atenção, é algo que me incomoda bem profundamente a questão de endividamento do Brasil. Até que se a gente for ver, hoje tem 80% das famílias no Brasil endividadas. Só que se a gente... Caralho, 80%, mano. 79 uns quebrados, para ser bem Quase todo mundo, preciso. pô. Só que eu falei assim, poxa, isso aqui tá errado. Vamos entender esse dado, o que eles chamam de pessoas endividadas. Tá. Todo mundo que tem hoje uma fatura no cartão de crédito em algo parcelado é considerado endividado. Para o cartão de crédito é dívida. Mas pode ser que aquilo esteja completamente no controle. Inclusive, eu falo para as pessoas: usem o cartão de crédito. Por que você vai pagar à vista se você pode deixar o dinheiro rendendo um mês a mais, 2 meses a mais, ou numa parcela de 10 vezes? Você vai deixar isso rendendo 10 meses a mais, cada vez uma fração menor, porque você vai pagando as parcelas. Então, teu dinheiro vai ficar te remunerando enquanto você utiliza o dinheiro do banco. Você só precisa pagar em dia. Então, consideram isso nessa estatística especificamente. A gente vai para um outro dado, que seria um dado de inadimplência. A gente busca todas essas informações ali no Serasa. Inadimplência é 42%, que também é bem expressivo. Porra, tá louco. Metade das pessoas. Aí é quem não pagou. Tipo, Exatamente. tinha alguma Não coisa e pagou. não conseguiu Esqueceu de pagar. pagar uma conta de luz, não pagou o carro, não pagou o cartão de crédito. O principal motivo é cartão de crédito. Disparado, porque as pessoas acabam se perdendo. É uma ferramenta muito legal. Muita gente na internet fala para não usar cartão de crédito. Eu sou completamente contra. É da mesma forma que você falar para a pessoa começar a cortar fruta usando uma colher, por medo das pessoas se cortarem. Não adianta. A gente tem que tratar as pessoas como adultos e com o respeito que elas merecem, ensinar como é que utiliza aquela ferramenta, uma vez que é uma ferramenta boa do ponto de vista financeiro. Então a gente tem ali 42% das famílias. Mulheres estão um pouco mais endividadas que os homens, que isso é um dado preocupante, até porque seria bem mais interessante se os homens tivessem mais dívidas, porque a mulher precisa de uma liberdade maior, até dentro de toda uma conquista que está sendo desenvolvida. Cartão de crédito pesa muito. Gastos com remédio, gastos com roupas e vestuários, estão ali nos tops, nos primeiros. Gastos com eletrodomésticos. Gasto com aquelas besteirinhas do varejo que a gente compra na Shein, outras coisas desse tipo. Então é um endividamento e quando a gente olha para os Estados Unidos, as estatísticas são parecidas. Aí você fala assim, poxa, está tudo bem quando você olha só para o número. Mas quando você abre esse número e começa a entender o que tem dentro disso, você vê que nos Estados Unidos tem muita gente endividada, mas é para poder pagar a faculdade, é por causa da saúde, que lá é extremamente caro. Hipoteca, aqui no Brasil tem bastante financiamento imobiliário, inclusive a inadimplência é bem baixa. Né? A gente tem em torno de 3% só de inadimplência. As pessoas pagam os imóveis, então acho que isso é uma prioridade, o brasileiro gosta de imóvel. Então nesse ponto ele lida com responsabilidade. Inclusive o cara que compra um imóvel, às vezes ele guarda muito mais dinheiro do que se ele tivesse que guardar sem ter comprado o imóvel. Assim, ele As é pessoas obrigado a fogem. pagar, né? Ele fala assim, é muito mais fácil pagar um boleto do que eu me pagar e entender que isso faz parte de um projeto de aposentadoria. Inclusive, eles separam a dívida imobiliária da dívida tradicional, porque a dívida imobiliária é uma dívida que faz sentido. Ela tem um juros muito mais baixo quando a gente compara com o custo do dinheiro, que seria a nossa taxa Selic, que é um mecanismo de controle da inflação. Quando o governo precisa controlar a inflação e enxugar a economia, ele joga a Selic um pouco mais para cima. Então é como se fosse um ponteiro. Então você vai controlando a temperatura. Se está muito frio, você quer aumentar a temperatura, você vai lá e aumenta. Para tentar deixar um pouco mais quente e deixa aquilo mais estabilizado. Se já está muito quente, você vai ligar aquilo no mais frio. Então, uma Selic mais baixa, você acelera a economia. Só que tem o colateral da Selic baixa. Acelerando a economia, você também acaba gerando mais inflação. Inflação... Sempre vai ter inflação. Nem sempre, cara. Assim, quando você está numa sociedade que está crescendo, um país em desenvolvimento como o Brasil, você tem inflação. Tá. A Europa não teve inflação durante muito tempo. O Japão teve problema de deflação. A deflação, que é o contrário da inflação, ela acontece quando a gente tem falta de consumo. É uma relação de oferta e demanda, né? Se a gente para de ter demanda, a gente começa a ter uma inflação zero ou até uma deflação. Isso também é ruim para a economia. Não é pior do que a inflação, mas também é ruim. Porque as empresas começam a fechar, começam a mandar a gente embora. Você fala assim, bom, a gente está fazendo um monte de produto aqui e não tem ninguém para consumir. Vamos começar a mandar alguns funcionários embora, vamos fechar setores.
Então a economia também precisa que as pessoas consumam. Mas Então, a inflação, existe uma margem saudável, assim, vamos botar tipo 1% é saudável? O que é uma inflação saudável? ali entre 0,5% até uns 6%. Isso vai depender Ao também ano? ao ano. Isso vai depender também do crescimento do país. Se o país estiver crescendo muito, mas estiver numa inflação ali de 10%, mas ele está crescendo 20% ao ano, tá tranquilo. Agora um país que está crescendo 3% com uma inflação de 7, 8%, isso começa a ficar perigoso. Então essas duas mecânicas acabam andando em conjunto.